Olá, queridos alunos. Essa é a nossa tentativa de gravar uma videoaula. Peço que vocês tenham paciência, peço que vocês depois me deem um feedback dizendo o que vocês acharam. Como eu estou em casa e o ambiente não é o mais adequado, obviamente vai ter gente passando por aqui, vai ter cachorro latindo, criança chorando. Estou gravando essa aula pelo Google Meet, porque já faz o upload direto para o Google Drive. E aí o vídeo fica mais leve, mas a qualidade dele cai bastante realmente. Mas é um teste, tá bom? Se não me engano, essa foi a última aula que nós tivemos quando nós paramos por causa de toda essa doideira que começou a acontecer, né? Nós começamos a falar sobre os dispositivos de captação de água, características da água. Depois nós fomos falando sobre... Aprendemos a parte de cálculo, né? De distribuição de água, essas coisas, captação. Eu pretendo fazer uma aulinha, uma videoaulinha para cada uma dessas matérias aí, tá? Futuramente, tudo vai ter um pouquinho de aula explicado também, tá bom? E aí a gente ia começar a ver o tratamento convencional de água, e nessa parte da nossa matéria, a gente começa a ver cada etapa especificamente, né? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre os mananciais, a gente viu bastante sobre captação, o que são os barriletes, como é que a gente dimensiona uma rede de distribuição, quais são alguns parâmetros de distribuição da água, né? Os reservatórios, a parte de cálculo de diâmetros, as velocidades permitidas. Então, nós vimos tudo isso daí. Não sei se vocês aprenderam, mas nós vimos, né? E agora a gente vai focar bastante nisso aqui, ó. Tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Então, são essas 5 etapas que compõem basicamente o que a gente chama de tratamento da água, né? Cada etapa nós chamamos de processo unitário. Então, basicamente, são 5 processos unitários que compõem o tratamento da água de uma forma tradicional, né? Existem outras formas mais avançadas e outras formas também mais simples, né? Mas quando a gente fala do tratamento convencional da água, nós estamos nos referindo a essas 5 etapas aí. Cada processo unitário, ele tem uma característica, ele tem um fenômeno hidráulico que acontece, um fenômeno físico, um fenômeno químico, né? E vocês, como técnicos de meio ambiente, têm que conhecer especificamente cada um desses fenômenos, a importância deles. Alguns nós temos que calcular algum tipo de situação, outros a gente só tem que meio que entender o que acontece, porque não depende muito de técnica nem nada do tipo, né? Só é uma coisa que simplesmente é implantado, né? Então, vamos falar rapidinho sobre todas essas etapas aí, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma captação. Nada mais do que tubos que entram no nosso manancial e dali eles vão retirar água, né? Algumas captações têm o sistema de bombeamento muito próximo ao rio, né? Ou muito próximo ao poço ou ao lago. Outras captações só têm os tubos, né? E o sistema de bombeamento pode estar até distante. Então, quando nós nos referimos à captação de um sistema de água, basicamente é isso mesmo, né? A parte que tem os tubos, o conjunto de obras civis e hidráulicas, que vai fazer a retirada da água do manancial e empurrar até a estação de tratamento, tá? Então, é isso aqui que nós chamamos de sistema motobomba, por exemplo, né? Então, nós temos um motor, que é o que de fato vai fornecer a energia necessária para a água ser empurrada, né? E a bomba, que é quem vai transferir a energia do motor para a água, fazendo com que ela consiga vencer desníveis. Então, esse conjunto é o que nós chamamos de motobomba, né? Se faltar energia elétrica e não tiver um gerador, a cidade fica sem água dentro de algumas horas ou de alguns dias, né, dependendo do sistema de reservação, porque a energia elétrica é quem faz o motor funcionar e é o motor que vai estar acoplado à bomba, tá bom? Aqui nós vemos uma bomba de eixo axial, por exemplo, né? Tá? Então existem vários tipos de configurações possíveis também.
Aqui foi onde eu trabalhei, o DARD Americana. Então, algumas fotinhas serão de lá, tá? Essa aqui é uma bomba de eixo vertical, né? Então, isso aqui é o motor, como vocês podem ver, são quatro, né? E aqui é a bomba de eixo vertical, né? Essa aqui estava em manutenção, então tá faltando um pedaço aqui da tubulação, tá? E isso aqui, ele vai para cima do rio, né? Então, aqui embaixo está passando o rio, e é daqui que nós tirávamos água para a cidade de Americana. E isso aqui é uma foto da captação de Americana. Aqui numa época boa e aqui numa época normal. Então, normalmente a água saía assim do rio, né? Aqui é a captação provisória que acabou virando permanente, e daqui ela era bombeada lá para cima para a estação de tratamento de água, né? Para a gente tirar ela e deixar ela dentro do que a portaria de consolidação exige. Tá? Então, sempre que nós nos referimos à captação, é todo esse sistema aqui, tá? Quando nós falamos sobre barrilete, corresponde a esse conjunto hidráulico aqui, tá bom? Então, o barrilete basicamente é composto dos tubos que tiram a água, tá? Do sistema motobomba, e aí varia um pouco de configuração, mas basicamente a gente tem uma válvula de retenção, uma redução, uma junta de desmontagem e um registro, tá? E isso é o que compõe o barrilete. Nesse caso, tem dois sistemas motobombas, né? A gente viu que tem que ter pelo menos dois, um operando e o outro sempre em stand-by. Então, a gente faz um revezamento desses equipamentos aí para que nunca sobrecarregue mais um do que o outro, né? E pelo menos dois, né? Se um falhar, o outro está ali de reserva. E isso é uma captação de poço. Então, embaixo dessa peça aqui, vai o motor que, e a bomba também, né, que puxa a água lá para a cidade ou para a fazenda, né? E dentro dessa cabine é onde fica o painel elétrico do motor que opera lá embaixo. Tá? Então, aqui você tem o conjunto motobomba, tirando a... Bom, assim que a água chegar na ETA, né, a gente vai medir a vazão dela por uma calha partial. Então a gente viu meio por cima o que que ela é, mas dentro da hidráulica é muito importante vocês conhecerem isso daí, porque é o dispositivo mais fácil que a gente tem para medir vazão em grandes quantidades em sistemas abertos. Então, em canais abertos, onde eu não consigo ter um hidrômetro, por exemplo, eu tenho uma calha partial, né? E eu vou saber a vazão de água que está passando em função dessa régua que me mostra a altura da água. Hoje em dia a gente tem um sensor ultrassônico em cima, né? Que ele fica mandando um pulso que bate na lâmina de água. Se a lâmina bate, o pulso vai bater mais embaixo e voltar, demorar mais. Se a lâmina de água sobe, o pulso bate e sobe mais rapidamente, tá? E existe uma formulazinha de conversão que a gente converte a altura em vazão. Mas isso vocês vão ver com o Eduardo mais para frente nas matérias dele. Mas é importante vocês conhecerem a calha partial. Né? Então, na ETA, isso aqui é sempre um dos primeiros dispositivos, tá? Nessa aqui vocês estão vendo o sensor ultrassônico, ela é feita por um estrangulamento, né, um canal estrangulado, um vertedorzinho de baixo e um canal aberto, novamente. Ela recebeu o nome do cara que inventou esse dispositivo, né? Hoje em dia a gente compra isso já pré-fabricado, né? Só faz um canalzinho, aí vem e instala aqui, né? Então, nem tem muito segredo, mas você também pode fabricar isso aqui em concreto também. Só que esses rebaixos aqui, ó, né, tem que ser muito bem calculados, porque senão você não vai estar medindo o volume de água corretamente. Então, ó, nós temos calhas partial enormes, né, e outras mais estreitinhas, tudo vai depender da vazão de água de trabalho, tá? Então, são só fotos aí para a gente ir conhecendo um pouquinho os dispositivos, né? Vocês podem ver que essa aqui é fabricada em concreto, tá? E aqui são as características dela, né? Então, a gente tem uma seção convergente, uma seção divergente, né? E um canal, que é o que vai causar o ressalto hidráulico nela aqui, tá? Tudo isso aqui é calculado, tá bom? Mas não compete a vocês fazer esse tipo de cálculo aí. E é importante, né, na calha partial, porque é ali que vai começar o primeiro processo de tratamento, que é a coagulação. Então, esse canozinho que está passando aqui e esse líquido que está sendo jogado
é o coagulante. Então, ele é o nosso primeiro ponto onde eu insiro o produto químico para o tratamento da água. E a coagulação, ela requer uma mistura muito rápida do produto químico com a água, né? Então, eu faço isso sobre a calha partial. Eu aproveito o ressalto hidráulico que acontece naturalmente nesse dispositivo para jogar ali o meu coagulante. Então, ele já vai misturar com a água daquele ponto para frente já, tá? Então, a coagulação, inclusive, vai ser o assunto da nossa próxima aula aí. Então, como vocês podem ver, essa aqui é a tubulação que traz o produto químico, né? O coagulante, o alcalinizante, tudo aquilo que eu preciso para começar a tratar minha água, né? Antes de fato dela entrar nos tanques, eu jogo sobre a calha partial, aproveitando os fenômenos que acontecem ali, tá? Não dá para ver muito bem nessa foto, né? Mas esse aqui é o tubo que está trazendo o coagulante, tá? E é um tubo mesmo de PVC, ou eu faço meia cana com ele, ou pode ser o tubo fechado, e eu faço vários furos, como se fosse um irrigador, para ele despejar sobre toda a massa de água, tá? Então, só enchi de foto aí para vocês verem os fenômenos acontecendo, tá? Bom, os coagulantes são jogados a partir dessas bombas dosadoras, que a gente vai aprender a calcular nas nossas próximas aulas, né? Porque, assim, a, a condição da água, ela muda muito, mesmo durante um dia, né? Então, a água, às vezes, amanhece com um tom mais limpo, porque diminui a quantidade de esgoto, por exemplo, né? E ao longo do dia vai piorando a qualidade da água, porque as pessoas vão acordando, o esgoto vai sendo lançado nela e a situação dela piora. Não tem muito sentido eu ficar fabricando coagulante para cada concentração de água, né? Para um tom mais claro, para um tom mais escuro. Então a gente fabrica um coagulante numa única concentração e ajusta a concentração dele para a água nessas bombas dosadoras aqui, ok? Então a gente tem que aprender a calcular isso, aprender a operar, né? Saber que é feito como é que é calculada a quantidade de produto químico que eu preciso usar. Tá? Então, só uma foto aí para a gente ter uma noçãozinha de como que são esses dispositivos, tá? Essa aqui que são as bombas dosadoras, como eu falei para você, né? Então, a condição da água piorou muito, tem que aumentar a concentração de coagulante. Você não vai fabricar mais coagulante, né? Você vem aqui, ajusta, né, a rotação da bomba, a vazão dela, e ela vai lançar mais coagulante sobre a água que está sendo tratada. Agora a gente precisa diminuir a concentração de coagulante, melhorou a condição da água do rio. Você vem e diminui aqui também. Né? Não tem sentido ficar fabricando coagulante o tempo todo. Tá? Esses são os floculadores. Então, depois que a água recebe o produto químico, ela vai ficar batendo dentro desses tanques, que é como se fossem liquidificadores, tá? Então, a água vai entrar por aqui e aqui embaixo eu tenho um sistema de pás que estão movimentando a água, evitando que ela fique parada, né? Para fazer com que as partículas comecem a colar uma nas outras. Então, embaixo de cada caixinha dessa existe um sistema motorredutor. Então, é um motor elétrico acoplado a um redutor que vai fazer com que essas pás se movam, como se fosse um liquidificador mesmo, uma batedeira, tá? E a água vai ficar passando de um tanque, depois para o outro, depois para o último tanque, e finalmente ela vai para os decantadores. Nessa etapa aqui, eu estou formando flocos grandes e pesados, que são formados por causa do coagulante que eu joguei, né? Então, ó, costuma formar essa espuma aqui, né? Essa espuma nada mais é do que bolha de ar que coagulou também e subiu, tá? Então ela costuma se juntar na superfície dos floculadores, tá? Não é lama, não é nada disso que a garotada costuma perguntar quando a gente vai visitar a ETA, tá? Então essa espuma aí é o produto químico floculado com bolha de ar que subiu, tá? Olha, às vezes é bastante, inclusive. Mas já está começando o processo de tratamento das impurezas, tá? Então, ó, como vocês podem ver, eu falei, ó, é um sistema motorredutor, um motor elétrico que aciona um redutor e ele move as pás aqui embaixo, né? Então, se eu preciso de mais velocidade, eu não consigo mexer na rotação do motor, mas eu consigo mexer na rotação desse dispositivo, que é como se fosse um câmbio de um carro. Então, eu troco a marcha desse dispositivo, as pás lá embaixo vão girar mais rápidas, tá? Então, só mais outra foto aí para vocês verem o tanque de floculação.
Aqui como ele é, como eu falei, né? Então a água vem, passa por um tanque que está em agitação bem rápida, um outro que está em agitação mais lenta e um terceiro que está mais lento ainda, né? Então depois que ela passa por pelo menos 2 ou 3 tanques, às vezes pode passar até por 4 tanques de floculação, aí ela vai para o decantador, tá? Aqui a gente vindo em corte aqui, ó, as pás de cima a baixo no sentido vertical, tá? É assim que funciona. E a decantação são essas piscinas grandes que a gente vê no sistema de tratamento, né? Então a água, ela entra por aqui, provavelmente esses aqui são os floculadores da saeta aqui embaixo. A água entra por esse canal à esquerda. Lentamente ela vai percorrendo esse tanque nesse sentido até alcançar esses vertedores aqui na ponta. Ela entra por baixo, vai subindo lentamente e é recolhida por esses vertedores, onde teoricamente ela já tem que sair limpa, né, clarificada. Ela ainda não sai desinfetada, então ela ainda tem patogênios, organismos patogênicos, ela ainda tem alguns flocos que conseguiram escapar do decantador, ela ainda tem folha, coisas que caem que o vento traz, né, que caem sobre o decantador. Então ela ainda não é uma água potável, né? Ela só está clarificada, né, dentro do padrão organoléptico que a gente tem visto por aí, tá? Então, esses são os perfis dos decantadores, como vocês podem ver, né? Esse aqui tá meio ruizinho de ver, ó, mas olha só como é que ele é por dentro vazio, né? Aqui é a placa de entrada, né, com os orifícios distribuidores. Então a água vem por baixo, vai subindo bem lentamente e é recolhida por esses vertedores triangulares aqui nessa calha. Aqui tá vendo funcionando. Isso que aqui embaixo que parece uma colmeia, né, é o que a gente chama de chicanas. Elas são instaladas para melhorar a eficiência desses dispositivos, né? Então a gente instala ela em 45 a 60 graus, aí o floquinho de sujeira está tentando subir junto com o fluxo da água. Quando ele bate contra essa chicana, ele perde a energia cinética dele e volta a cair, ou pelo menos ele se deposita ali, né? Ele não vai embora junto com a água. Alguns muito pequenos conseguem escapar da chicana também e caem na calha, mas aí ele não pode passar do filtro, que é a nossa próxima etapa, tá? Então, olha só, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que é cheio de poeirinha, né? Uma fuligem em cima das chicanas, tá? Então, a função dessas chicanas é melhorar a eficiência dos decantadores. Com isso, eles diminuíram de tamanho e de volume, né? Ficaram mais baratos de serem construídos e operados. Aqui vocês estão vendo os bocais de entrada, tá vendo? Podem ser circulares, podem ser retangulares, depende do projetista, né? Ali atrás é o canal é o canal que faz a ligação dos floculadores com o decantador, tá? Um canal de equilíbrio, vamos dizer assim, tá? E aqui os decantadores sendo instalados, tá vendo? Então a gente tem as calhas que vão recolher água tratada e aqui no fundo, ó, tem um recorte no canal, tá? Isso aqui é onde vai acontecer a descarga hidráulica. Então, todo floco que cair, né, a gente não consegue ver, mas essas paredes de fundo, elas são inclinadas também. Então, o floco vai cair, vai sendo tragado para dentro, até ele cair nesse recorte, onde vai ter um fluxo de água bem lento, mas que vai estar tirando os flocos. Então, eu estou o tempo inteiro depositando e tirando o floco, depositando e tirando o floco, tá? A gente faz isso um sistema de fluxo contínuo, né? Então, o tempo inteiro a água está entrando, saindo e depositando. Não é um sistema de batelada, onde eu encho, esvazio, tá? Então, aqui a gente pode ver as chicanas funcionando. Sabia que você ia vir aqui. Não? Então tá bom. Ah, ele... tá? Bom, isso aqui é o pessoal realizando a limpeza de um decantador, tá? Obviamente ele não fica assim o tempo todo. Provavelmente aqui teve uma enchente, alguma coisa, né? E encheu de lama no decantador, tá? E agora a galerinha tá limpando. A gente consegue ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 técnicos em meio ambiente.
Olha só que legal, hein? Bastante trabalho para vocês aí, né? Mas isso é um decantador, olha o tamanho dele, tá? E finalmente a gente vai para a filtração, né? Só que aqui a gente já não consegue mais ver, é o último momento que a água tem contato com o mundo exterior. Depois disso, ela vai sempre correr em canais fechados ou sob pressão, né? Então ela não tem mais contato com a luz do sol, por exemplo, nem com as pessoas, tá? Então os filtros são isso, filtros de areia e outras pedras e pedregulhos, né? A maior granulometria fica por baixo e em cima ficam as granulometrias menores, o carvão ativado e as coisas mais finas, tá? Lá no fundo nós temos uma placa que a gente chama de fundo falso, pode ser uma placa de aço, pode ser uma placa de concreto, toda perfurada, e aqui nós vamos colocar as camadas de pedra, pedregulho, pedrisco, areia, até esse nível aqui, tá? Pera aí que eu vou fechar a porta aqui, gente. Então aqui um funcionário fazendo a manutenção desse dispositivo, tá? Olha só, esses canais aqui, ó, eles servem tanto para entrada quanto para saída de água, né? Então, no fluxo normal, a água vem e desce por aqui. Quando eu lavo o filtro em contrafluxo ou contracorrente, a água vem por baixo e leva as impurezas de volta para o canal. E daqui vai para o descarte, tá? Então, esses canais servem tanto para deixar a água entrar, quanto para tirar a água no caso de limpeza. Então aí, ó, tá vendo? Outro problema aí, ó. Se a gente não dimensiona bem a velocidade do decantador, o nosso sistema de filtração começa a entupir por causa do excesso de flocos que escapam do decantador, né? Então a gente tem que ter um gradiente de velocidade muito bem controlado nessas etapas, porque senão você sobrecarrega o filtro. E aí é prejuízo atrás de prejuízo. Nós temos finalmente a desinfecção, né? Então aqui são os tanques de cloração, né? São tanques que costumam pesar em torno de 900 quilos, mais ou menos, né? Quase 1 tonelada pesa cada tanque desse. E ali eu tenho o gás cloro, né? O gás cloro é o agente desinfetante da água na maioria das ETAs que nós temos por aí, né? Só que ele é um gás muito pouco solúvel em água. Então a gente mistura com amônia para formar o chamado cloro combinado, né? E é o cloro combinado que vai fazer a desinfecção da água ao longo da rede de distribuição, né? Não só o cloro, a gente corrige o pH novamente com a cal, a gente adiciona flúor para proteger o dente das criançadas, né? Então são basicamente esses produtos que a gente joga já no finalzinho da estação de tratamento. Aqui é um tanque, tá vendo? Lançando a cal e o flúor antes de ir para o tanque de contato, né? E esse é o tanque de contato. É o último momento que a água está dentro da ETA. Ela vai ficar zigue-zagueando, bonita essa palavra, né? Zigue-zagueando dentro desse tanque por aproximadamente meia hora, né? Então, bem lentamente, ela vai percorrer todo esse caminho para que o cloro consiga fazer a desinfecção, para que o flúor se misture à água, para que a cal corrija o pH, e depois de meia hora ela vai embora. Esse tanque aqui ele ainda está aberto, né? Mas depois eles vão jogar uma laje por cima e ele é fechado, né? O filtro é o último momento que a água tem contato com a luz solar. Depois disso, ela não pode mais ter contato, porque senão alguma alga pode se proliferar, alguma bactéria pode se desenvolver por causa da ação do sol, né? Então, é o último momento que a água tem contato com as pessoas, com a luz solar, tá? Esse tanque aqui ainda está aberto, mas depois ele é fechado. E é isso aí, tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver certinho cada etapa do tratamento da água, né? Nós vamos começar pela coagulação. E assim, ouso dizer que a coagulação é uma das etapas mais importantes, porque você clarifica a água, que é o primeiro parâmetro organoléptico que as pessoas dão muita atenção, tá? Só que a coagulação é um fenômeno físico, é um fenômeno químico e é um fenômeno hidráulico. Então eu falei 3 palavras que causam calafrios na maioria dos meus alunos, né? Então a gente vai ter que entender como é que a coagulação acontece fisicamente, como que a coagulação evolui quimicamente e como que a gente calcula a quantidade de produto químico que eu vou usar no para tratar a água, né? Produto de menos não clarifica a água, produtos de mais
a água fica pesada ou fora do padrão, ela pode até fazer mal para a gente. Então, por isso que você, como técnico em meio ambiente, tem que aprender cada um desses passozinhos aí, tá bom? Então, lembrando que essa é a minha primeira aula teste. Então, o que vocês estão vendo aqui atrás é a minha cozinha, o que vocês estão ouvindo gritando é minha filha, e provavelmente vai ser assim nas próximas aulas também. Se a qualidade estiver muito ruim, a gente pensa em outra forma de fazer, tá? Mas por enquanto eu vou gravar no Meet, porque é o jeito que isso aqui fica mais leve e mais fácil para vocês acessarem. Tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima aula então.